Olá a todos. Então, nesse vídeo a gente vai continuar aquele projeto do jogo de plataforma que a gente estava fazendo no último vídeo. Ah, Nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar variáveis, mostrar o valor dessa variável, coletar itens e também utilizar mais de uma camada de efeito de paralaxe no cenário. Então vamos começar criando o item. Eu já copiei alguns itens lá que a gente vai utilizar, um item que a gente vai utilizar lá daqueles arquivos do Kine que a gente está usando para fazer esse projeto de plataforma, tá? Que no caso é uma moedinha que ele vai coletar. Então eu vou criar esse objeto de cena, ele vai ser uma sprite, né? Então essa sprite eu vou nomear como moeda, por exemplo, e vou importar uma imagem. Essa imagem que eu vou importar então tá em documentos, Develop Projects, já está aqui no diretório do jogo plataforma, que é o diretório onde tem os itens que a gente está utilizando. E eu copiei aqui esse CoinGold. Abrir. Então, vai ser essa moeda. E não vai ter nenhum comportamento específico, tá? E aí eu posso pegar a moeda e colocar aqui no cenário. Colocar aqui, por exemplo. Colocar uma outra moeda aqui. Outra moeda aqui. Outra moeda aqui. Outra moeda aqui. Então, tenho aqui algumas moedas, né? Vou colocar uma aqui no final. Se eu executar aqui o jogo, eu só passo pela moeda, né? Nada acontece. Então agora eu tenho que criar uma condição lá nos meus eventos, né? Detectar o evento quando o player encosta na moeda. Para isso a gente usa o evento de colisão. Então eu vou vir aqui nos eventos do jogo, que a gente estava trabalhando, vou adicionar um novo evento e colocar uma condição aqui. Essa condição eu vou selecionar aqui o player e vou procurar colisão. Ó, então essa condição aqui, colisão. Colisão com quem? Com a moeda. Então seleciono aqui a moeda. Ok. Então o que vai acontecer quando tiver a colisão com a moeda? Eu vou mandar desaparecer a moeda. Então aqui eu vou pesquisar na ação, né, que eu vou adicionar então uma ação nesse evento, e excluir. Excluir um elemento. Né? Ou se pesquisar por deletar, ele também aparece. Exclui um objeto. Se pesquisar por deletar, já aparece aqui, exclui o objeto. Então vou clicar aqui nesse exclui o objeto e eu vou excluir a moeda. Como que ele sabe qual moeda ele vai excluir? Porque quando eu ponho essa condição aqui, ele já está selecionando a moeda que está em colisão com o player. Então ele já sabe que é essa moeda que ele tem que excluir. Se eu executar, ó, toda vez que eu encosto numa moeda, ela desaparece. Só que eu não estou guardando essa informação em lugar nenhum. Para mim guardar essa informação, eu vou utilizar variáveis. Então, o que são variáveis? São lugares que eu dou um nome para aquele lugar onde eu guardo uma informação. Como se fosse uma gaveta com uma etiqueta, dando um nome para essa gaveta, e eu coloco uma informação ali dentro. E eu posso pegar quando eu precisar, ou eu posso modificar essa informação. Então, vamos criar uma variável. As variáveis, elas podem ser variáveis de cada objeto, ou seja, cada objeto pode ter as suas variáveis específicas, ou a variável também pode ser da cena, ou seja, uma variável que todo mundo tem acesso, que pertence a toda a cena do jogo. A gente vai criar aqui uma variável de cena, tá? Então, se a gente clicar aqui no menu aqui do canto, onde aparece as cenas, a gente tem a cena jogo. Se eu clicar nos 3 pontinhos aqui, eu posso abrir aqui o editar variáveis da cena. A gente não tem nenhuma variável ainda, então vamos adicionar uma variável, que eu vou chamar de quant sublinhado moedas. Eu prefiro não usar acentuação, não usar espaço no nome das variáveis, tá? Por isso que eu coloquei o sublinhado. E a variável ela pode ser de um tipo, geralmente texto, número ou booleano. Booleano é se é verdadeiro ou falso, como se fosse uma chave liga e desliga.
Matriz e estrutura são um pouco mais complexas, a gente não vai ver agora, mas texto e número são as variáveis, né, que a gente pode, mais comuns, né, texto e número. Então vai ser um número, porque é a quantidade de moedas. E vai começar com valor 0. Bom, eu já tenho essa minha variável. O que eu vou fazer agora? Toda vez que eu coletar uma moeda, que desapareceu uma moeda, eu vou somar mais um nessa variável. Como que eu vou fazer isso? Clicando aqui nos eventos. Aqui no evento em que ele apaga a moeda, ao deletar moeda, eu posso incluir mais uma ação, tá? Eu posso ter mais de uma ação no mesmo evento. Então, nesse evento aqui, eu vou ter mais uma ação. Além de deletar a moeda, eu vou adicionar mais uma ação aqui. Eu vou digitar aqui variável. E aí vai ter aqui variável. Adicionar variável existente. Definir, remover, obter, alterar valor de variável. Eu não sei por que ficou aqui embaixo na pesquisa, né? Mas é alterar valor de variável. Né? Então, alterar valor. Então, aqui já vai aparecer, tá? Alterar valor da variável. Bom, qual variável eu quero alterar o valor? Aqui já vai abrir as variáveis da cena. Então eu vou escolher aqui quantimoedas. E o que eu quero modificar? Quero fazer igual a um determinado valor? Não, né? Eu quero, na verdade, somar. Então eu vou clicar aqui, ó, vou somar 1. Então toda vez que ele encontrar uma moeda, ele vai apagar a moeda e somar mais 1 em quantimoedas, para mim saber a quantidade. Ok, então aqui ele tem duas ações, deleta a moeda e altera a variável quantimoedas adicionando 1. Se eu for visualizar agora o jogo, toda vez que ele encosta na moeda, ele está somando 1 na variável quantimoedas. Só que eu não estou vendo isso, né? Por quê? Porque a variável é só um lugar na memória para ele guardar a informação. Ele não vai mostrar isso, a não ser que eu queira que ele mostre, eu faça alguma coisa para mostrar isso. Tá? Então, como que eu posso mostrar? Posso mostrar com utilizando, né, um texto. Então, eu vou criar aqui nos objetos da cena, mais um objeto, do tipo texto, esse aqui, ó, exibe um texto na tela. Vou chamar de texto moedas, por exemplo. Tá? Aqui não pode ser qualquer texto, tá? Eu vou aumentar o tamanho aqui para 40. Aplicar. Além disso, eu vou alterar aqui para ficar em bold. Aplicar. E aí eu vou adicionar aqui mais ou menos a tela, né? Vou colocar mais ou menos aqui. Agora que eu tenho esse texto aqui, eu vou ter que atualizar o valor desse texto. Então, o que eu vou fazer aqui? Lá nos eventos, além de alterar o valor da variável para 1, ou eu não preciso necessariamente fazer aqui, tá? Porque eu poderia, cada vez que eu somo 1, modificar lá, mostrar na tela o valor da variável. Só que pode ter algum outro evento, alguma outra coisa que também altera. Vamos supor que ele acha um item especial que soma 10 moedas. Ou ele perde moedas porque compra alguma coisa. Então, para mim sempre mostrar o valor a cada frame atualizado, eu posso fazer uma ação que executa sempre. O que é uma ação que executa sempre, né? Como a da câmera aqui, ó, ela não tem uma condição, então ela sempre executa, todo o frame. Então eu vou fazer aqui um novo evento e uma ação que vai ser executada sempre. Então, independente de aonde for modificado o valor da quantidade de moedas, todo o frame eu vou pegar o valor atualizado e mostrar na tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Na ação que eu vou criar, vou pegar aqui texto moedas e vou alterar o texto dela. E o que eu vou colocar no texto dela? O valor da variável, que é quantimoedas, ó. Quantimoedas. Então, o valor do texto vai ser a quantidade de moedas. Vou dar um OK. Então, ele vai estar sempre atualizando na tela, porque não tem condição, então ele sempre executa a cada frame. E vai pegar o texto e definir o texto como o que tiver dentro da variável quantimoedas. Então, eu vou mostrar quantimoedas nesse texto. Se eu clicar aqui para visualizar, vejam, tá 0. Se eu clicar, foi para 1. Só que vejam, né, eu andei e ele andou junto, né? Ele ficou para trás no cenário. Quando eu clico aqui,
Quando eu for voltar aqui, ele vai mostrar o valor. Então, como que a gente arruma isso, tá? Para não ficar assim. Lembram que no vídeo anterior a gente falou sobre essa questão das camadas, né? Então a gente tem essa camada aqui que é a padrão e tem a camada que fica no fundo, né? Que é a camada das nuvens. Então, o que a gente vai fazer? Uma ideia parecida, só que em vez dessa camada ficar atrás, como das nuvens, ela vai ficar na frente, que vai ser o nosso HUD. Então, vamos ver aqui as nossas camadas. Como que a gente vê as camadas? Clicando aqui, tá? Se clicar aqui, vai mostrar as camadas. Então, a gente tem o fundo e a camada base. Eu vou criar uma nova camada, que eu vou chamar de HUD. Vejam que a HUD, o ideal é que ela seja mostrada sobre as outras camadas, tem que ficar em cima das outras camadas. Então ela está no lugar certo. Ó. Aqui tem HUD, e depois do HUD tem a camada base, e atrás da camada base o fundo. Então essa é a forma, né, da gente hierarquizar ou mostrar diversas camadas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu texto moeda, não aqui, tá? Mas aqui, ó. Vou selecionar especificamente esse texto aqui. Essa instância do texto, tá? Isso aqui vale para todas as instâncias de texto que eu criar aqui desse texto moedas. Claro que eu só tenho uma, né? Mas se eu clicar aqui, eu posso definir as propriedades específicas dele. Ao clicar aqui, ó, aparecem as propriedades e uma das propriedades é a camada. Eu vou modificar aqui, tirar da camada base e colocar na camada HUD. E agora, se eu executar, veja o que vai acontecer. Ó, agora ele fica ali no cantinho. Tá? Ele não tem mais aquele problema. Bom, por que isso acontece? Tá? Por que agora ele não está mais se mexendo? Se a gente for olhar aqui na câmera, ó, centraliza a câmera em player e aqui está escrito camada base. Ou seja, a câmera só está valendo aqui para a camada base. Então, como a HUD não é a camada base, é uma outra camada, a câmera não está se mexendo. É como se eu tivesse uma câmera em cada camada, digamos assim. Então, como a movimentação da câmera está relacionada à camada base, a camada HUD vai ficar sobre as outras camadas e não vai se mexer em relação à câmera. Bom, outra coisa que a gente pode modificar, né? Em vez de dizer só o número aqui, a gente pode colocar moedas igual a algum valor, melhorar um pouquinho esse texto. Como que a gente faz isso? Eu vou aqui no evento e vou alterar aqui. Vou definir como, em vez de só quanti moedas, vou colocar um texto aqui na frente. Quando eu quero usar um texto, eu sempre tenho que colocar entre aspas, porque se eu não colocar entre aspas, ele vai achar que é o nome de uma variável, um nome de um lugar da memória. Mas eu quero um texto mesmo, então eu ponho entre aspas. Nesse caso aqui, eu quero que ele escreva o texto moedas igual. E aí eu quero colocar aqui a quantidade de moedas. Como que eu junto esses dois textos? Com um mais. Ó. Esse mais aqui vai servir para juntar quantimoedas com esse texto inicial. Moedas igual a mais, aí vai juntar com quantimoedas. Se eu der OK aqui, e a gente for testar aqui o jogo, ó, moedas igual a 0, moedas igual a 1, 2, 3. Então, cada moeda que eu pego aqui, ele vai somando. Mais um pequeno detalhe, né? Parece que ele não encosta bem na moeda, né? Só dele chegar pertinho da moeda, ele já pega a moeda. Isso acontece porque a gente não ajustou a forma de colisão. O que é a forma de colisão? É o que define quando um objeto encosta ou não no outro. Então, se eu pegar aqui o player, por exemplo, der 2 cliques nele para alterar ele, como que eu sei quando o player encostou ou não em alguma coisa? Ele não compara a imagem em si, cada pixel da imagem. Ele tem uma representação simplificada do player, que é a máscara de colisão. A gente vai clicar aqui. O que é essa máscara de colisão? É esse quadrado vermelho aqui. Eu posso modificar, né? Eu posso clicar aqui em usar máscara de colisão personalizada e eu posso alterar ela. O que é importante, tá? Geralmente se recomenda não utilizar uma máscara de colisão muito grande. Ela pode ser até menor um pouco que o personagem. Geralmente funciona melhor na jogabilidade. É porque o jogador não gosta, por exemplo, se alguma coisa atingir o personagem,
né? O jogador não gosta que atinja numa partezinha do personagem, ele vai achar que não atingiu, vai reclamar do jogo. E o contrário não, se ele escapa por um fininho, ele não vai reclamar que o jogo não tinha a colisão certa, ele simplesmente vai achar que ele joga bem. Então, geralmente o ideal é usar uma colisão menor do que o desenho do personagem. Vamos aplicar. Se eu executar agora. Ó, agora parece que ele encosta mesmo na moeda, tá? Bom, então a gente já tem aqui uma funcionalidade bem básica para um jogo de plataforma, que é andar, pular, coletar itens. Falta não, mas é interessante colocar essa parte de mais de uma camada de paralaxe. Como que a gente vai colocar isso? Primeiro, a gente precisa de uma imagem. Eu queria uma imagem aqui de montanhas, mas que fosse... Tem que ter uma parte transparente para poder as nuvens aparecer atrás. E os fundos que tem ali no Kine, eles têm... eles não têm essa parte transparente. Então eu editei uma imagem para ela ficar assim, ó, as montanhas, e essa parte quadriculadinha aqui é porque tá transparente, tá? Então essa é a parte transparente da imagem. Você pode pegar uma imagem qualquer ou desenhar uma imagem como se fosse de uma montanha, mas tem que ter essa parte aqui transparente da imagem, do PNG. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um objeto de cena, que vai ser uma sprite em grade, para ela poder aumentar e ficar se repetindo. E aí eu vou escolher um arquivo. Nesse caso, eu tenho aqui jogo plataforma, tem esse Montanhas 2 que eu fiz aqui, né? Que é esse que eu tava mostrando. E aqui o tamanho base eu vou colocar, sei lá, 1000 por 1000, depois a gente ajusta lá. Aplicar. E eu vou colocar aqui. Vejam que ele está na frente, né? O que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente pegar e mandar ele para trás. Eu vou, na verdade, botar numa outra camada. Porque eu vou manipular cada camada com uma velocidade de scroll diferente. Então, se eu adicionar aqui uma nova camada, eu vou chamar essa camada de montanhas. Onde tem que ficar essa camada? Não pode ficar na frente, né? Ela tem que ficar entre o fundo e a camada base, ó. Porque a ordem é, primeiro tem o fundo, depois tem as montanhas, depois tem a camada base e por cima de tudo a HUD. Essa é a ordem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou... Já selecionei aqui, né? Vou clicar aqui para selecionar as montanhas e vou mudar aqui da camada base para a camada montanhas. Ó. E aí se eu executar, tá ali atrás as montanhas. Só que percebam que elas estão posicionadas junto com as nuvens. Não está dando o efeito de paralaxe, que é velocidades diferentes. Como que eu vou fazer esse paralaxe? Eu tenho que fazer ela se movimentar mais ou menos como a velocidade do personagem, só que tem que ser mais lenta que o personagem. Então, se vocês lembrarem do efeito de paralaxe, se a pessoa está andando de ônibus, o que está bem lá no fundo, a lua, por exemplo, parece que está parada. E se tem algumas montanhas, algumas coisas, elas vão se movendo também, mas não na mesma velocidade do ônibus. Parece que elas se movem mais devagar. E o que está passando bem perto da janela do ônibus, como um poste, está se movendo ali na velocidade do ônibus, que seria a nossa camada base. Então, como que eu faço as montanhas se movimentarem, a câmera se movimentar nas montanhas, mas numa velocidade menor que a do personagem? Da seguinte forma, o que a gente vai fazer? Aqui nos eventos do jogo, onde a gente controla a câmera, ó, a gente centraliza a câmera em player, na camada base, e eu vou adicionar mais uma ação aqui, ó. Duas ações aqui no controle da câmera. Qual que é a próxima ação? Vou escolher aqui câmera, e eu vou escolher a seguinte, ó. Posição X do centro da câmera. Vou fazer a posição X e a posição Y. Vamos começar com a posição X. Vou definir a posição X da câmera. Que valor que eu vou colocar para a posição X? Eu vou, na verdade, utilizar a posição do personagem para isso. Do player, né? Então a gente tem aqui o player. Como que eu pego a velocidade, a posição X do player? É X maiúsculo, abre e fecha parênteses. Vou fazer só isso por enquanto, ó. Então eu adicionei aqui. Então centraliza a câmera em player e eu centralizo
posição X, só que aqui não na camada base, ó. Vamos alterar isso, ó. Em vez de ser na camada base, aqui eu tô nas montanhas. E dou um OK. Então ele centraliza no player e aqui ele altera a posição X da câmera na camada montanhas de acordo com a velocidade do player. Se eu executar, o que vai acontecer? Agora a montanha está se movendo na velocidade do player, o X, ó, como se estivesse na mesma camada do player. O que a gente quer? A gente quer uma coisa intermediária, nem na camada do player e nem lá nas montanhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um fator. Vou chegar aqui. Então é o player, posição X, só que eu vou multiplicar por 0,5. Ou dividir por 2, né? Seria a mesma coisa que dividir por 2. Então na metade da velocidade. Então agora, ó, ela está se movendo também, mas na metade da velocidade do player. Então agora está começando a dar aquela sensação de paralaxe, né? Que eu tenho mais de uma camada aqui em velocidades diferentes. E eu poderia adicionar várias camadas, cada uma com um fator, que é 0,5. Se estivesse mais perto, poderia ser 0,75. Se estivesse mais longe, as outras montanhas, poderia ser 0,25 da velocidade do player e assim por diante. Só que eu quero trabalhar também a velocidade, a posição Y da câmera. Então, se eu adicionar aqui, vou pegar aqui câmera e vou pegar a posição Y do centro da câmera. Também vou fazer de acordo com o player. Y maiúsculo, abre e fecha parênteses, ele pega o Y do player e vou multiplicar por 0,5 também, por um fator, na camada montanhas. Ok? Então tem esses 3 comandos aqui para controlar a câmera. Ó. Só que agora ficou muito para baixo, tá? Eu tenho que dar um offset, tenho que fazer subir um pouco as montanhas ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui esse da posição Y. Além de multiplicar por 0,5, eu vou posicionar um pouco para cima. Vou colocar aqui mais 200. Ó. Já ficou um pouco melhor, né? Vou colocar mais 250. E aqui eu vou puxar mais para cá para cobrir um espaço maior. Então agora a gente tem um efeito de paralaxe mais interessante. E assim eu poderia ir trabalhando com várias camadas, né? Cada camada a mais que eu coloco, eu posso mudar um pouquinho a velocidade. Poderia colocar, só como um exemplo, colocar mais uma camada. Deixa eu ver aqui, vamos adicionar aqui uma camada, vou chamar de montanhas 2. Eu vou colocar ela atrás das montanhas. Então tem o fundo, montanhas 2, montanhas e a camada base. E eu vou colocar aqui aqui, se eu quiser já colocar em montanhas 2, eu posso já selecionar aqui montanhas 2. Só que às vezes eu acabo esquecendo de selecionar de novo a camada base. Eu prefiro deixar selecionada a camada base, colocar aqui de novo a sprite e trocar aqui para montanhas 2. Então, montanhas 2. Então tem fundo, montanhas 2, montanhas. Então, tem que selecionar aqui e vou só ver aqui esse aqui. Tá na camada base, eu tenho que botar em montanhas 2. E esse aqui eu vou deixar em montanhas.
Então, esse aqui está na camada montanhas e esse outro está no montanhas 2. Então, eu tenho montanhas e montanhas 2. Tem 2 níveis de montanha. E aí eu vou adicionar isso aqui nos eventos. Ó. Vou alterar. Então, de novo. Adicionar ação. Câmera. Posição X da câmera. Vai ser igual ao nosso player. Ponto X. Vezes. Aqui, como ela está mais distante, eu vou botar 0,25. E não é na camada base, é na camada montanhas 2. E vou também colocar a posição Y. Vou adicionar mais uma ação. Câmera. Posição Y do centro da câmera. Vai ser baseado no player.y vezes 0,25. E aqui eu vou somar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais acima na hora que ela aparece. Por causa do efeito ali do horizonte. Então, vou colocar 300 aqui. Então, aqui eu esqueci de trocar, tá? Tava a camada base, tem que lembrar que é na camada montanhas 2. Então, ele controla aqui na camada base essas duas posições na camada montanhas e aqui montanhas 2. Se eu executar agora, ó, tem mais ali de uma camada, né? Então, aqui 300 acabou sendo muito. Deixa eu colocar aqui 270, por exemplo. Vamos executar aqui. Bom, então, é como se tivesse mais de um nível de montanha ali, né? Cada uma distância diferente. Então dá um efeito de paralaxe. Posso mudar também a cor, né? Se eu quiser. Se eu pegar aqui a montanhas... Aqui vamos alterar, né? A gente deixou como... Não deu um nome, né? Vou colocar aqui montanhas. É uma instância de montanhas, né? Então tem essa aqui que está na frente e a que está mais para trás aqui, que é montanhas 2. Posso ajustar se eu preciso, né? Mais para trás ou mais para frente. E aqui eu tenho as propriedades. Aqui é a opacidade, né? Então, de repente, só para mostrar aqui a diferença no efeito, né? Eu vou diminuir aqui a opacidade. Vou deixar mais transparente. Ó, se a gente executar aqui... Não tem muito a ver elas estarem transparentes, mas só para mostrar que o ideal é ter uma cor um pouquinho diferente, né? Que daí vai dar um outro efeito. Eu poderia editar a imagem e deixar ela com um tom mais azulado, digamos assim, para mostrar que ela está mais longe no horizonte. Bom, então com isso, né, o jogo já está um pouquinho mais completo. E aí o que acontece é que os eventos aqui começam a ficar mais confuso de entender, né? A gente pode melhorar isso adicionando comentários. Então, ao invés de adicionar um novo evento aqui, eu vou clicar aqui no canto em adicionar e vou adicionar um comentário. E aqui eu vou colocar, por exemplo, animações do player. Onde que eu controlo as animações do player? É lá no começo, né? A gente pega no cantinho aqui e arrasta. Aqui, ó. Animações do player. Então, são esses 3 eventos aqui. Se o player está no chão, se está se movimentando ou não, ou se está pulando, ele vai mudar as animações. Depois, a gente controla para que lado o player está virado, né? Se está direita ou para a esquerda. Então, vou adicionar um novo comentário. Controla
para qual lado o player está virado. Controla para qual lado o player está virado. Isso eu vou colocar, então, aqui, ó. Porque esses dois comandos aqui controlam isso. Aí eu vou dar um comentário aqui. Controla a câmera. Aqui, ó, né? Então, controla a câmera é essa parte aqui. A gente tem também uma seção que seria pegar itens. Que é essa parte aqui, que ele detecta a colisão com a moeda. E por último, a parte do controle da HUD, que pode ter mais eventos, se a gente quiser, a gente só tem aquele item ali. Mas eu vou colocar um comentário aqui. Controla a HUD do jogo. Vou colocar aqui. Então agora, com esses comentáriozinhos em amarelo, fica mais organizado a folha de eventos aqui. Então tem animações do player, que é essa parte aqui, controla para qual lado o player está virado, é aqui. Controla a câmera, é isso aqui. Pegar itens, é isso aqui. E controlar a HUD, é isso aqui. E aí o código fica mais fácil de compreender. Isso não muda nada na execução aqui da programação, tá? Não tem diferença nenhuma. Bom, então, muito obrigado pela atenção.